Bom dia. Estamos descontingenciando uma boa parte dos recursos que foram contingenciados no começo do ano. Dá quase 2 bilhões. Desses quase 2 bilhões, praticamente 2 bilhões, 60% vai para as universidades e institutos. A gente entende que no passado alguns governos não cumpriam a palavra, mas o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele cumpre a palavra. A sinalização foi essa, está sendo entregue. Então está tudo dentro da normalidade e acho que a crise está sendo deixada para trás com uma gestão eficiente, em linha com a imagem que a gente quer passar do governo Bolsonaro. Tem mais, foi descontingenciado, gente. Acabou. Agora eu que pergunto, vocês vão parar de falar que é corte? Pode soltar, Adalto. Acabou de soltar aqui, ó. Aqui, ó. Agora, já, agora. Nesse momento, o Adalto está aqui, ó. O Adalto está descontingenciando agora, nesse momento, o recurso. Se quiser tirar uma foto, está aqui. O recurso está liberado. Primeira mão. O senhor pode... Vocês não queriam um furo? Está aqui, ó. Esperamos descontingenciar mais final de outubro. Bom, desse recurso que o Ministério da Economia liberou para o Ministério da Educação, nós estamos destinando, como o ministro disse anteriormente, 1.156 para universidades e institutos, 270 milhões para atender bolsas CAPES, 100 milhões para atender exames da educação básica, do INEP, e 290 milhões livro didático. Com isso, o livro didático fica com a sua totalidade de recursos para que sejam feitos os empenhos. As licitações as aquisições estão sendo feitas agora. É esse o ritmo mesmo, normalmente são feitas nesse período, e serão feitas as aquisições para que os livros possam ser distribuídos e o início do ano letivo possa contar com todos os livros didáticos. Não foi um ano fácil, foi um ano difícil que a gente herdou de uma situação de muitos e muitos anos de má política econômica, de má gestão, corrupção, etc. E a gente está colocando a casa em ordem. Então, esse ano foi um ano que a gente está regularizando sem interrupção dos serviços. Isso é importante ser dito. Houve uma gestão na boca do caixa muito eficiente, o MEC trabalhando em muita harmonia, muito próximo, tanto da Casa Civil como do Ministério da Economia, os três juntos. A gente teve uma atenção muito grande na AGEL, né, que é justamente onde se reúne e define o orçamento. Isso porque a educação é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. E apesar do que foi alardeado aos quatro ventos, não foi corte, foi um contingenciamento, por isso que estamos descontingenciando, né? Senão não daria para voltar esse recurso, como nós anunciamos desde o primeiro momento. O recurso está voltando agora, fruto da recuperação econômica, fruto da geração de empregos, fruto da boa gestão. Então, agora a gente está descontingenciando e a vida segue. Não teve universidade parando, não teve falta de luz, não teve falta de comida no bandejão, não teve hospital universitário algum que fechou um único leito. A gente teve um ano difícil, houve desconforto, mas houve um aprendizado por parte da sociedade como um todo, dos valores e volumes investidos e gastos na educação do Brasil, que são significativos, e que muito do que é dito por especialistas e grandes sábios, estou aqui sendo irônico, né, não é verdade. Ministro, bom dia. Vitor Boiadinha, da TV Globo. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, ministro? Eu não sei se o senhor mencionou que no final de outubro descontingencia mais. Provavelmente. Então, resta ainda descontingenciar pelas contas cerca de 4 bilhões. Queria saber se esse valor está correto e se... É pouco menos disso. E qual que é a prioridade para a próxima leva? Então, Vitor, a gente vai administrando a crise na boca do caixa. A gente vai vendo aonde você vai ter o menor impacto para o cidadão pagador de imposto. Que é importante dizer,
Tudo isso advém de recurso suado do pagador de imposto. São pessoas, famílias que deixam de consumir para pagar os seus impostos, e esse imposto volta na forma de serviços para a população. Esse que é o princípio. A gente tem aqui a nossa prioridade e vai fazendo a gestão na boca do caixa, mas, a princípio, a gente volta a falar o que falou 6 meses atrás, quando foi anunciado o contingenciamento. Não vemos razão nenhuma para um alarde quanto à descontinuidade de nenhum serviço aqui do MEC, por parte de ninguém. Desde o começo do ano, eu salientei que, olha, a gente está num momento de crise, herdamos um país quebrado, estamos administrando uma situação muito crítica, com tranquilidade técnica. Acreditamos que, em passando a Previdência pelo Congresso, a economia vai recuperar, vai gerar emprego, vai voltar ao investimento, a taxa de juros vai cair, a percepção de risco vai ser reduzida, e tudo isso vai desencadear um aumento de arrecadação. Esse aumento de arrecadação permitirá com que nós descontingenciemos os recursos. Então, eu não tenho como te afirmar absolutamente. Eu diria que a probabilidade hoje é muito maior do que era 6 meses atrás. Sim, mais recursos vão ser descontingenciados, mais valores serão repassados. Eu acho que a gente caminha para descontingenciar quase a totalidade do que foi contingenciado. Mas o que é importante salientar? O que nos trouxe até essa crise foi um total descalabro na gestão, falta de respeito pela ciência econômica, um impeachment fruto de de criatividade contábil, isso é pedalada, e tudo isso não tem mais espaço no Brasil. Eu acho que a sociedade, os brasileiros, querem saber aonde está sendo gasto o dinheiro dos impostos. E isso é fundamental. Nos próximos anos, eu não vejo espaço, eu, como brasileiro, não quero pagar mais 1 centavo de imposto além do que eu já pago. Eu não quero aumento de impostos. Eu estou aqui no governo do presidente Bolsonaro de coração. Eu sou contra aumentar imposto para quem já paga, uma carga pesada. E o dinheiro do pagador de imposto tem que ser respeitado, muito respeitado. Então, o que vai acontecer? Aquela postura de jogar caminhões, bilhões e bilhões de reais, como se não houvesse amanhã, transformando alguns poucos em bilionários, gastar dinheiro sem prestar as devidas contas a quem de fato merece, que é o pagador de imposto, cidadão honesto. E isso acabou. Qualquer um que queira dinheiro aqui do MEC vai ter que colocar na tela aqui, explicar tudo muito bem explicadinho e provar que esse dinheiro é fundamental para a sociedade. Chegar aqui no grito e falar que quer mais dinheiro, não vai levar. Mas não vai levar mesmo. A gente está aqui pela mão do povo e para trabalhar pelo povo. Quem nos trouxe aqui foram os brasileiros que saíram às ruas. E estamos aqui para defender o interesse desse brasileiro que paga o imposto dele. Então, a resposta é: universidades que querem mais recursos, vocês vão ter que aderir ao Futurice. O orçamento do ano que vem, a gente já mostrou, e não vai ter punição para quem não aderir ao Futurice. Mas eu quero mais recursos, volumes bilionários. Vocês vão ter que sair, bater na porta da iniciativa privada e buscar parceria, patrono. A gente vai trazer dinheiro para quem não tem condição de fazer isso, que são os filhos dos mais pobres, que hoje não estão na creche nem na pré-escola. São os filhos dos mais pobres, que no 3º ano são reprovados. São os filhos dos mais pobres que abandonam a escola. Os recursos novos que serão obtidos, como esse da Petrobras, serão gastos justamente com o povo mais vulnerável, e não para quem ganhou bilhões ao longo dos últimos anos. Bom dia, ministro. Bom Marina dia. Franceschini, da Desculpa, Globo News. Franceschini. Globo News? Isso. Pois não. Eu queria saber, porque o presidente da CAPES, no início desse mês, ele anunciou um corte de mais de 5.000 bolsas, né, a partir de setembro. Agora, com esse descontingenciamento nessa área de bolsas da CAPES, isso... Setembro, 5.000 bolsas cortadas? Anunciou aqui no dia 2,
5.613 bolsas, segundo ele. Não, mas seriam isso daqui é uma cortadas. notícia... Não. É, 3.182 já foram retomadas, gente. Pô, hoje é um dia de pauta positiva, pô. É só para a gente entender, porque o último anúncio que eu vi foi esse. Então, como é que Então, está a mas situação agora? veja, a sua pauta aqui, veja, a pauta aqui é descontingenciamento. Eu nem queria bater muito, que houve muita desinformação, inclusive por parte da Globo News, referente ao corte. Eu não queria bater nisso, não, Francisquini, não queria nem levar para o pessoal. Mas é uma pergunta assim tão... Não vou nem responder. Próxima pergunta. Não, ministro, mas acho que só complementando a pergunta da colega, esses contingenciamentos na CAPES serão para pagamentos de bolsas vigentes? Sim. Não haverá vigentes. pagamento, não haverá previsão de Das novas vigentes, bolsas, né? Das vigentes. Então, 3.182 já foram anunciadas agora, gente. Para de soltar notícia negativa sem propósito. Isso só desacredita vocês. Tem direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Eu tenho direito de responder? Eu tenho direito de me indignar? Eu tenho esse direito. Vocês têm direito de falar o que vocês querem, eu tenho direito de falar o que eu quero. Não, ministro, a gente está perguntando justamente para falar a coisa Tá bom. certa. Eram 5.613, mas 3.682 já foram retomadas. Perfeito. Então, agora faltam só esses outros que Não, talvez sejam retomadas qualquer até recurso, o fim do ano. as novas bolsas que foram anunciadas, veja, a gente é um compromisso, as novas bolsas foram anunciadas já tem uma notícia até passada, 3.182. O principal do gasto dessas bolsas é para o ano que vem. Então, a gente anunciou com o orçamento que a gente já anunciou para o ano que vem. As bolsas atuais, das pessoas que estão no meio da pesquisa para o final, elas vão receber normalmente os recursos dela, porque tem um compromisso. Então, assim, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Tá? É para o ano que vem. Essas 3.182 bolsas é um volume baixo que entra nesse ano. O principal é para os próximos anos. Passamos um ano difícil. Nós, governo Bolsonaro, eu, em particular, Abrão, tive uma recepção por alguns veículos de comunicação, acho que de uma forma até um pouco dura, mas eu realmente estou aqui de braços abertos e gostaria de tentar construir um ambiente entre nós para poder mudar a educação no Brasil. A educação no Brasil, ela foi destruída nos últimos 20 anos. Os nossos indicadores todos estão muito ruins e o que representa o governo Bolsonaro é o ponto de inflexão, é o começo de uma mudança, é o raiar do sol para uma nova postura de ensino, principalmente, para as nossas crianças aprenderem a ler e escrever de fato, não serem analfabetas na terceira série, para os nossos jovens não serem analfabetos funcionais, aprenderem um ofício, terem como ganhar o pão deles, sem depender de bolsas, e serem mais livres e fortes, para o Brasil ser mais livre e forte. Então, eu queria mandar essa mensagem. O Ministério da Educação, que a própria educação, eu diria que é mais ensino do que a educação, vamos ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar a se portar civicamente ou ensinar um ofício. Nós estamos aqui para viabilizar esse ensino da próxima geração. É uma prioridade, sempre foi uma prioridade e continuará sendo. E aonde a gente vai alocar os recursos vai ser principalmente para as pessoas que foram deixadas para trás ao longo desses 20, 30 anos. Que são as pessoas hoje que estão penduradas em bolsa, não têm um ofício, não sabem ler e escrever, não sabem cuidar dos seus próprios filhos. E eu pediria que, durante esse ano, se possível, as pessoas que criticaram repensem a postura, porque não foi corte, foi um contingenciamento. Obrigado.